Uma alegria nós estarmos juntos nessa tarde do dia 7 de setembro de 2025. Eu poderia ligar aqui a luz aí, por favor. Irmãos, muito boa tarde. Quem está nos visitando aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. É uma alegria nós estarmos juntos. Hoje, dia 7 de setembro, dia da nossa independência do Brasil, nós vivemos um período extremamente complicado na nação e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Peço que você fique comigo aqui, irmãos. Fica comigo, prestando atenção, glorificando a Deus. Fica em espírito de oração, enquanto eu for pregando, você vai glorificando, vai falando com o Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês, fica com a Bíblia aberta aí, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, texto clássico, todo crente com mais de 6 meses de igreja já decorou esse texto, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, 7 de setembro, ele marca a nossa independência de Portugal, ok? Então, tem a ideia como se o Brasil fosse uma espécie de uma colônia de Portugal. Vai ter toda uma discussão. Tu fala uma coisa, levanta 10 especialistas do outro lado dizendo que não era assim. Aí tu fala outra coisa, levanta 10 especialistas do outro lado falando que não era assim, tá bom? Principalmente quando nós falamos sobre história. Então, você e eu, nós fomos criados retratando o quê? Os portugueses eram os malvadões que vieram para cá e vieram tomar os nossos recursos. Primeiro que não é nossos, porque nós aqui não somos 100% indígenas, índios do Brasil. Então, quando falamos de portugueses, nós estamos falando também de nós, porque nós descendemos de portugueses, principalmente aqui em Porto Alegre, tá? Você sabia disso aí? Sim ou não? Não, sabia. Sabia que Porto Alegre foi fundado por portugueses, né? De qual cidade? Não, Açores. Sim, não, obviamente. Mas que migué, né? Que migué, sei. Não, tudo bem. Não, o Dário tá com a bola toda, né? Tudo bem. Mas cidade de Açores, tem ali o Monumento dos Açorianos. Representavam os 60 casais que vieram aqui fundar Porto dos Casais, tá? Diz lá que os Açores é só gente boa, né? O que acontece? Pessoal, nós fomos criados vendo os portugueses como malvadões. Pessoal, as tribos indígenas que tinham aqui no Brasil, antes dos portugueses virem para cá, vocês não têm noção da quantidade de maldades que ocorria aqui. Tribos que deixaram de existir. Tá? Isso aí é politicamente incorreto falar. Então, a coisa foi bem séria. Se tu pegar o que... porque tiraram de ouro... Nem compara com o que Brasília leva de nós hoje, tá bom? Então, nós não vamos cair nessa história aí, que o europeu que desbravou é sempre o malvadão, né? O indígena é sempre o puro, sempre o... Não é assim, não é desse jeito, né? Então, escute, nós comemoramos hoje, 7 de setembro, que é essa independência do Brasil de Portugal, uma comemoração no nosso país. Só que nós temos grandes problemas ainda no nosso país. Nós temos áreas no que envolve corrupção, ideologia perversa. E eu não vou aqui só falar ideologia, eu vou dar nome para elas como esquerdismo, o wokeismo, é demoníaco, é satânico. Cristão, nós não temos cristãos de esquerda, ou no mínimo maduro, um cristão com tempo de fé, ele nunca vai ser esquerdista, por causa da Bíblia. Amém? Amém. Nós temos questões de violência no nosso país, violência contra inocentes, imoralidade. Nosso país é um dos mais imorais do mundo. Destruição da família. Nós temos um número gigantesco no que envolve a injustiça no nosso país. Vocês viram agora, o camarada pegou e
Agora, antigamente teve... Quem aqui lembra do crime da mala, dos anos 80? Só o Dario? Não, ninguém? Não, Catito, tá te fazendo, Catito. Lembra, né? Teve até na música do RPM, né? Você se lembra disso? Que ele cita o crime da mala. Nós tivemos um crime da mala moderno agora aqui, essa semana, esse último mês, né? Que foi um cara que pegou e matou, acho que foi a namorada dele, e deixou a mala com o corpo dela na rodoviária aqui de Porto Alegre. E ele tinha concretado a própria mãe. E ele foi solto por uma juíza ideológica, de esquerda. Tu olha a foto da querida, tu já vê. Parecendo uma... Eu estava mostrando para minha esposa, parecendo uma Karen americana. Depois pesquisa lá, vídeos Karen americanas, vê o que essas mulheres fazem nos Estados Unidos. Aí a juíza tem uma matéria dela dizendo que ela não acredita em cadeia. É o nosso país. Nossa situação é terrível. E hoje se comemora um dia de liberdade no Brasil. Estávamos presos por Portugal e estamos comemorando uma liberdade. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. A política, ela não tem como libertar um povo. A economia também não tem como libertar o povo. Apenas o temor do Senhor pode libertar o povo. O Senhor Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, 2 Crônicas 7,14 nos mostra o caminho para uma cura e uma restauração da nossa nação. E eu quero que você ouça esse sermão acreditando no que você vai ouvir, porque é a palavra de Deus. Primeiro, o texto diz, se o meu, ou seja, a responsabilidade começa pela igreja. A responsabilidade começa pela igreja. Deus não está falando com os políticos, Deus não está falando com os juízes, Deus não está falando com o Congresso, Deus não está falando com o Senado, Deus não está falando com o Poder Legislativo, Deus não está falando com eles. Deus está falando com o seu povo, com a igreja. A igreja é o agente transformador de Deus para o Brasil. O Brasil não vai ser transformado de cima para baixo. O Brasil só tem uma saída: ser transformado de dentro para fora. De dentro para fora. Os cristãos precisam assumir a responsabilidade espiritual do nosso país. Nós não podemos terceirizar essa mudança. Político nenhum pode mudar o Brasil. Ainda que você e eu tenhamos uma preferência política, que obviamente não é essa que está estampada aí, mas isso não vai mudar o Brasil, porque nós tivemos em 2018 a 2022, o presidente Bolsonaro, a cambada do PT volta para o poder. Você nota que colocaram um candidato lá, é bom, mas não muda. Não transforma. Precisamos de um Senado mais conservador. Eu concordo. Quando chegar a época da eleição, eu vou falar, vou votar nesse, vou votar naquele. Só que sabendo que isso em si não muda. Nós não podemos terceirizar essa mudança. Nós precisamos entender que nós precisamos ser sal e luz. Escuta o que eu vou dizer aqui. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Nós, protestantes, sempre olhamos para o país chamado Estados Unidos da América. E é uma nação abençoada. É uma nação extremamente abençoada. Eu estive lá e eu falei com os irmãos que estavam lá. Eu disse assim, cara, o fenomenal aqui dos Estados Unidos é o seguinte: você que é protestante, você se sente mais em casa nos Estados Unidos do que no Brasil. Porque as bases do Brasil, elas são bases católicas. Então nós que somos protestantes, tu fica, mas é mais, parece que a coisa está mais na tua afinação, sabe? Obviamente, é um país protestante. Só que o que formou os Estados Unidos não foi a política. O que formou os Estados Unidos foi a igreja. Foram cristãos piedosos. Eu comprei lá nos Estados Unidos um livro chamado
os 100 versos, os 100 versículos que formaram os Estados Unidos da América. E o autor pega 100 textos da Bíblia em que foram decisivos na história americana, em palestras de político, diante de uma guerra, ou em algum sermão de um pastor, e 100 versículos que moldaram o imaginário americano. Escuta, quando você olha para países protestantes, você vê algo diferente. Vou dar um exemplo básico. Você caminha nas ruas dos Estados Unidos, assim, não em todas as cidades, obviamente, e você vai ver nas cidades mais normais, cidades que não estão tomadas pelo esquerdismo, cidades mais normais, você vê muita beleza, coisas belas. E você fica assim, pô, por que é tão bonito? A primeira coisa que as pessoas vão dizer é o quê? É porque tem dinheiro. É mentira isso. Quando os Estados Unidos foram fundados, eram 13 colônias. E você tem que pesquisar se eles eram ricos ou se eles eram pobres. Eles eram extremamente pobres. E tudo que eles faziam com beleza. Porque eles entendiam que eles estavam fazendo algo diante de Deus. E o cristão faz as coisas de forma plena. A responsabilidade de um país, de formar um país, não é de um presidente. O presidente, ele é uma cereja no bolo. A responsabilidade começa em nós. Deus está falando o que aqui? Em 2 Crônica 7,14. Se o presidente, se o Congresso, Deus vai fazer uma obra na nação, se o quê? Se o meu povo. Começa com a igreja. Amém? Começa conosco. Em segundo lugar, se humilhar. Reconhecer os nossos pecados antes de apontá-los do Brasil. Eu não estou dizendo que nós não vamos apontar os pecados do Brasil. Só que aqui o chamado é para que a igreja se humilhe. Admitir as nossas faltas, os nossos pecados como cristãos, como igreja. Admitir que temos falhado no evangelismo, que temos falhado na pregação do evangelho, que temos falhado na ajuda aos vizinhos. Muitas vezes nós buscamos poder, prosperidade, bênçãos, o que não é errado. Mas nós nos esquecemos da santidade. Escuta só. Eu já falei para vocês, eu estou lendo lá em casa um livro para as meninas chamado Jornada para o Inferno, de John Bunyan. O que mais me chamou a atenção nesse livro, o livro é basicamente um diálogo ele é um diálogo de dois personagens, o atencioso e o prudente. Obrigado. O atencioso, se não me engano é assim, o atencioso, ele é aquele que faz mais perguntas. O prudente é aquele que vai ensinando o atencioso. E o livro abre com um homem morto. É o Senhor Mau. O Senhor Mau morreu. E eles vão conversar sobre a vida do Senhor Mau. E eles começam a contar a vida do Senhor Mau desde a infância. E eles vão falando de pecados da infância do Senhor Mau. Então, o atencioso vai perguntando e o prudente vai explicando. E tem um dado momento, eu falei para minha esposa assim, tu nota que o John Bunyan, presta atenção, tu nota que o John Bunyan está com esse diálogo nos ensinando? E presta atenção no que eu vou falar aqui. Isso aqui é seríssimo. Quando você, lendo John Bunyan, que é um puritano, e você entende que os Estados Unidos foram fundados por puritanos, você vê a mentalidade da cabeça de um puritano. O puritano, o normal, o básico, eles liam a Bíblia contra eles. Eles liam a Bíblia procurando como agradar a Deus. E tu lendo esse livro, tu vai vendo, ele vai desenterrando o pecado que aquele homem que morreu cometeu, e que você vai pensando, nossa, isso é pecado mesmo. Talvez alguns irmãos aqui, ou talvez todos nós, estamos pecando em áreas que desconhecemos por não dar atenção a alguns textos da Bíblia. E o autor John Bunyan, ele vai falando, através dos personagens, sobre pecados
Por exemplo, eles estão dialogando sobre a diferença entre blasfêmia e juramento. Você já se pegou preocupado com a diferença entre blasfêmia e juramento? Escuta o que eu estou dizendo. Escuta o que eu estou dizendo. E há uma preocupação em definir, em explicar, porque há uma preocupação em agradar a Deus. Veja, nós não vemos isso mais na nossa geração. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos para pegar algum versículo, para tentar aprender um detalhe, mas nós não estamos preocupados. Poxa, será que tem alguma coisa que eu estou fazendo que está desagradando a Deus? E tem. E daí o John Bunyan vai explicando toda a diferença entre blasfêmia e juramento. E ele vai explicando por que ambos desagradam a Deus, mas o que é uma coisa e o que é outra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Se o meu povo se humilhar, reconhecer os seus pecados. Você está aqui buscando bênçãos, que não é algo ruim. Ou você está buscando uma transformação. Ou você veio aqui hoje e apenas bateu ponto. Ou você veio aqui no culto hoje e apenas rever os irmãos. Nós estamos tendo uma crise moral no Brasil. Não é apenas o Congresso. Nós estamos tendo uma crise dentro das igrejas. Gente, a gente ri, a gente faz piada. Mas o que foi aquele vagabundo safado, aquele canalha com peruca, aquele pastor, cara? Aquilo é um pastor de uma igreja. Aquele cara prega, canta. As pessoas dão dinheiro para aquele camarada lá. E o cara estava de novo. E as pessoas estão rindo de nós. Aí nós falamos, a crise e a política também. Mas nós temos uma crise familiar. Estamos lotados de homens que estão traindo suas esposas, suas famílias. Gente, a crise no país, ela é geral. Eu vou dar um exemplo. Vira uma carreta agora. Tomba uma carreta aqui na estrada agora. O que vai acontecer? A gente se acostumou com um saque de carga, gente. Às vezes, na maioria das vezes, o motorista está morrendo, as pessoas estão pegando e saqueando. E daí as pessoas dizem assim, não, é porque são pessoas que não têm. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Continua sendo pecado. Mas nós perdemos a humanidade, parece um bando de bicho. Tem uma foto, eu devia ter trazido para cá. Tem uma foto que ela é fenomenal. O Ícaro de Carvalho sempre posta isso. É uma mulher tomando banho com guaraná. Era uma garrafa de Guaraná Antártica. Eles estavam saqueando uma carreta de Guaraná. Tipo, não tem o que fazer com aquele negócio. Joga na cabeça aquele Guaraná quente. Roubo pelo roubo. Nós precisamos de um avivamento. Escuta o que eu vou dizer. O Brasil não tem transformação sem um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Se o meu povo se humilhar. Terceiro, orar, me buscar. Em outras traduções, buscar a minha face. Ou seja, dependência de Deus, não de partidos. Meus irmãos, o Brasil não vai ser salvo por partido nenhum, meus irmãos. Vocês sabem, todos nós temos preferências políticas. Mas olha, não adianta você ter um partido sem força. Olha o que estão fazendo. Olha o julgamento que estão fazendo com os presos do 8 de janeiro. Cadê? Olha o que o Centrão está negociando, a vida de milhares de brasileiros. O Brasil não vai ser salvo por ideologias. Sempre quando eu vejo os partidos de direita fazendo alianças com o Centrão, sempre me vem aquele texto da Bíblia. Do Egito, quando você escora no Egito, o Egito é como um caniço, vai furar a tua mão. E o Brasil, hoje, o câncer do Brasil é o Centrão, que joga para os dois lados. Escuta o que eu vou dizer. O Brasil não vai ser salvo por partidos políticos. O texto diz, buscar a minha face.
o que é a face de Deus? Não é apenas suas mãos, não é apenas as bênçãos, mas desejar a presença de Deus acima de qualquer coisa. Nós precisamos da presença de Deus nesse 7 de setembro. Se o meu povo orar, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, que nós devemos orar pelos governantes. Meus irmãos, se ora pouquíssimo pelos nossos governantes. Nós deveríamos estar dia e noite, e devemos fazer isso a partir de hoje. Se você não faz, começa a fazer a partir de hoje. Dobrar o joelho, orar, clamar por justiça, manter uma vida de intercessão pela pátria, ficar vigilante em oração diante de tudo que esses homens fazem. Você imagina se toda a igreja brasileira estivesse todos os dias colocando diante de Deus em oração o que todos os políticos fazem. Estivesse, Senhor, esse político aqui votou nisso, nisso, nisso e nisso. E eu peço providências do Senhor. E eu peço que o Senhor faça, que o Senhor haja, que o Senhor coloque isso. Imagina isso, meus irmãos. Você acha que as coisas estariam do mesmo jeito? Não. Existem coisas que não vão ocorrer se a igreja não orar. Tiago diz, nada tendes porque não pedis. A oração do justo pode muito em seu efeito. Não, a oração não tem poder. Tem poder aquele que responde. Os puritanos diziam, a oração pode tudo que Deus pode. É óbvio. É burrice ficar discutindo se a oração tem poder ou se é Deus que tem poder. Não faz sentido essa discussão. É óbvio que é Deus que pode, mas se a oração é endereçada a Ele, a oração acaba sendo poderosa também. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz o texto bíblico. Você está entendendo? Tiago não está preocupado com essas nomenclaturas. Orar, me buscar, ficar vigilante. Em primeiro lugar, se o meu povo, a responsabilidade começa em nós. Segundo, se humilhar, reconhecer os nossos pecados. Em terceiro, orar, buscar a Deus. Em quarto, se converter dos seus maus caminhos. A mudança começa em casa. O apóstolo Pedro, escuta só, o apóstolo Pedro diz que convém que o juízo comece pela casa do Senhor. Olha para mim aqui, meus irmãos. O juízo começa pela igreja. Não adianta nós orarmos sem mudar as nossas vidas. Deus exige conversão, abandono de pecados pessoais, abandono de pecados íntimos. O problema do nosso país, nós estamos até o talo de pecado. Quando você via no Antigo Testamento, você via guerras, problemas políticos, questões econômicas. Qual é a primeira vontade? É resolver isso economicamente. É resolver isso, sabe, de forma política, negociando. Isso tudo pode ajudar. Mas isso é apenas um band-aid. Não tem saída para o Brasil sem conversão, sem abandono de pecado. A corrupção no país, olha para mim aqui. A corrupção no nosso Brasil, no Congresso, é um reflexo dos lares corrompidos. Os lares, mentira. Mentira. Nós temos uma nação de mentirosos. Começando com crianças mentirosas, adolescentes mentirosos, pregadores mentirosos, famílias mentirosas, mulheres mentirosas, homens mentirosos. Nós somos uma nação do jeitinho, da infidelidade. Nós somos a nação da preguiça. Um exemplo, o Senhor Mal, do livro que eu falei para vocês. Tudo que vai sendo narrado ali, você vai vendo, poxa, isso acontece no nosso país. Isso acontece dentro do nosso país. Escuta, nós cristãos precisamos ser modelos de integridade, honestidade, pureza. Nós precisamos que os políticos crentes sejam aqueles mais corajosos, valentes e puros
no meio de uma corja. É isso que está acontecendo? É isso? Em quinto, então eu sararei a sua terra. O Brasil precisa de cura espiritual e física. O Brasil precisa de cura espiritual e física. O Senhor promete sarar a terra quando o povo passa a obedecer. Nós ficamos muito com medo de não ofender os outros. Os crentes ficaram com medo. O país é laico, o país é laico. Mas nós não somos. A igreja não é laica. E ficamos com medo de pregar o evangelho. Agora teve uma cidade que colocaram um diretório lá evangélico. Aí vieram, acho que foi a Suzana que mandou para mim. Aí eu mandei para o Vieira. O que tu acha, Vieira? Eu acho bom, cara. Eu falei para ele assim. Eu acho bom. O que tu acha? E ele, eu acho bom. Não sei, não pensei ainda, não analisei ainda. Enquanto não analisa, vamos achando bom. Porque nós queremos o quê? Mas vai ter uma diretoria para todas as outras religiões. Eles que se virem, cara. Eles que se virem, cara. Eles que corram atrás. Ou você acha que quando estão fazendo alguma coisa para religião A, religião B, religião C, eles estão preocupados com os evangélicos? E nós acreditamos em verdade absoluta e acreditamos que nós temos a verdade, que é a palavra de Deus, e queremos o bem da nossa nação. Acabou. 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 O Senhor promete sarar a terra quando o seu povo obedece. A terra também aqui, olha para mim. Então eu sararei a sua terra. A terra aqui, as pessoas sempre espiritualizam esse texto. Também está falando de prosperidade física, material, dinheiro, la plata, bufunfa, toque me voe. Aí começa, né? Faz-me rir, mascada Illuminati. Ok? Dinheiro. E nós ficamos, não, porque não pode falar nisso, porque isso é a teologia da prosperidade. Com as barrinhas da calça, tudo cheio de barro. Escuta o que eu estou te falando aqui, ó. Deus não é um Deus que fugiu do mundo físico, que olhou o mundo físico como algo ruim. Aqui é tudo. Sararei a sua terra. O Brasil hoje é roubado por altos impostos. Por quê? Porque nós aqui temos uma mentalidade esquerdista. Nós temos uma mentalidade de vagabundo. O cristão hoje raciocina com a mente de vagabundo. Raciocina. Vai estar lá o Vale Gás. E o crente, tem que ter o Vale Gás. O Vale Gás. Não, cara. Quanto dinheiro não é desviado para ter um Vale Gás? Por que a gente já não vai dar o Vale Gás pro cara? Tem um muito legal, acho que foi tu que me contou na Mequiel. Não sei se foi tu que me contou essa semana. Alguém me contou. Uma menina pegou e disse assim, olha, acho que o pastor chegou na casa dela, né? Uma coisa assim. E perguntou, o que tu quer ser quando crescer? Ela disse, eu quero ser presidente. Eu quero ajudar a nação. Eu quero ajudar os pobres. Quando eu for presidente, eu vou ajudar tudo que é pobre. Aí o pastor olhou para ela e disse, tu vai ajudar os pobres? Não, mas tu pode ajudar agora, não precisa esperar ser presidente. Faz o seguinte, vai lá em casa, corta a grama da minha casa e eu te dou o dinheiro e tu pega esse dinheiro e dá pro pobre. Aí ela, tá bom. Ela, mas por que ele já não vai e corta direto e ganha o dinheiro? Aí o pastor, bem-vindo à direita. É isso. Ele vai e trabalha e ele ganha. Simples. Você entende isso? A função do Estado não é proporcionar coisas, porque o Estado não tem como proporcionar coisas. Porque o Estado não tem nada. Tudo que o Estado dá aqui, ele tem que tirar de alguém. Redistribuição de renda é algo demoníaco, isso é roubo, isso é quebra do 8º mandamento. Se o trabalho social que um país faz é bom, ele termina. Você está entendendo? Vamos ter Bolsa Família. Tá bom. Por quanto tempo? Para sempre? Vamos ter cotas. Tá, beleza. Por quanto tempo? Para sempre? Quando um trabalho é bom,
quando um trabalho social é bom, ele acaba. Quando ele continua é porque ele não é bom. Grande parte da força de trabalho no Brasil hoje, escuta só, ei. Grande parte da força de trabalho do nosso país hoje, a cada 2 pessoas que recebem Bolsa Família no Brasil, uma pessoa não quer trabalhar para não perder o benefício. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você tinha lá no governo Ronald Reagan, nos anos 80 nos Estados Unidos, o cara recebia um dinheiro do governo, ele tinha que trabalhar carregando pedra. Aí perguntaram, presidente, mas nós não precisamos que eles carreguem pedra. Nós não precisamos, mas eles precisam. Você entende? Vai ganhar Bolsa Família? Ok, mas vai ter que cumprir hora varrendo o chão, fazendo isso. Aí tudo bem, mas não. Isso é crime, isso é roubo. Isso é quebra do 8º mandamento. Biblicamente, redistribuição de renda está errado. É pecado. É pecado. A forma como nós vemos a propriedade, com pessoas invadindo propriedade, isso biblicamente falando é pecado. Mas Jesus não mandou o rico vender tudo e dar? Sim, vender o que ele tinha. Para vender tem que ter. Tu está entendendo? Nós pensamos com a mente antibíblica. A mentalidade é antibíblica. Nós ficamos esperando tudo que o Estado faça, que o Estado resolva os nossos problemas, quando o Estado é o problema. O Estado não vai resolver o teu problema, porque o Estado está pensando no Estado. Agora você imagina isso. A função do Estado não é proporcionar coisas para você. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Talvez eu não vá dizer aqui agora, vou dizer só no segundo culto. A maioria dos direitos que... Olha só, deixa eu dizer uma coisa. A maioria dos direitos que nós achamos que temos, nós não temos. Pega a Constituição brasileira aí, olha para mim. Você tem que conhecer a verdade. Isso não é correto biblicamente. Vou dar um exemplo aqui para... Não sei se eu posso falar uma bem assim, ofensiva? Não. Acho que... Falo. Não deve existir direito a ensino. O que parece? Que eu estou falando que não tem que existir ensino. Você vê? Eu não falei isso. Eu não disse isso. Eu não disse que não tem que ter ensino. Eu disse que não tem que ter direito a ensino. Você entende que é diferente uma coisa da outra? Porque quando eu dou direito a uma coisa, eu tenho que ter toda uma gama de coisas para preencher isso. Um exemplo. Eu vou ter que em algum momento obrigar alguém a ensinar. E digamos que ninguém quer. Como que eu posso forçar alguém a ensinar? Como que eu posso? Não, tem que ter direito a ensinar. Não, isso não é um direito, cara. Tem que ter direito de te proteger. Direito à vida. A função do Estado é cuidar da segurança. Mas como que o Estado vai se agigantar de tal forma? Direito à moradia. Cara, como que alguém vai ter direito à moradia? Tu tem noção a gama de coisas que tem que acontecer para alguém ter direito à moradia? Tu nasce... Não, eu tenho que ter moradia. Mas onde isso? Você entende isso? Que para ter esses direitos, eu tenho que confiscar o dinheiro de um monte de gente que está trabalhando e entregar para pessoas que, algumas delas, não querem trabalhar. Não estou dizendo todas, mas algumas delas não querem trabalhar. E isso é crime, isso é roubo, quebra do 8º mandamento. Você entende isso, cara? A função do Estado não é essa. Quando o Estado faz isso, o Estado se apresenta como Deus. E temos cristãos que gostam de idolatrar o Estado, porque vem no Estado alguém que pode prover para si. E o nosso Senhor não é o Estado, o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o esquerdismo, o comunismo, eles vão sempre perseguir os cristãos. Porque vai eu colocar essa pregação agora na Coreia do Norte. O que ia acontecer comigo? Eu já corro risco aqui no Brasil, cara. Você entende? Quando você diz assim, não, Kim Jong-un não é o Senhor. O Senhor, o único Kyrios, o único Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Só que para dizer isso, você tem que desmamar do Estado. Aí,
direitos trabalhistas. Não, nós temos direito a 13º. Deixa de ser burro. Nós temos 52 semanas no ano. Olha para mim aqui, crente. Raciocina. 4 meses no ano tem 5 semanas. Tu não ganhou essas 5 semanas, tu ganhou 4. Aí juntou 4 semanas até o final do ano, ficou rendendo dinheiro e lá no final do ano tu ganha o 13º. E tu, nossa, eu tenho dinheiro. Não faz sentido isso, o 13º não existe. Estão te enrolando. Aí você ganha R$ 2.500 por mês. Para o patrão você custa 5.000. Você entende isso? O governo que não está trabalhando e nem empregando, ele para ter o trabalho, o emprego, ele pega o dinheiro ali dele, ali, cara. Isso é roubo. Isso é roubo. Pastor, o que tem a ver isso? Primeiro tem que entender. Primeiro que é verdade. Não importa. É verdade. Glória a Deus, isso é verdade. Em segundo, isso vai definir em quem eu voto. Nós deveríamos preferir, sabe quem? Sabe quem? Agora, final do ano que vem, chegar um candidato e dizer assim, ó, eu não vou fazer nada. Não, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Você entende isso? Um cara diz assim, eu não vou fazer nada. Eu não vou atrapalhar. Eu quero votar nesse cara. Não é verdade? Eu tô me candidatando para não fazer nada. E vou travar o que todo mundo vai tentar fazer. Imagina isso. Olha para mim aqui. Você acha que tem como um país avançar tendo milhões de leis sendo feitas dia e noite? Lei. E é lei, é um monte de lei, cara. Não tem como. Não tem como. Um monte de lei é uma porta para corrupção. O camarada chega no negócio lá do Gabriel e diz assim, Gabriel, tem uma lagartixa. Vocês viram o negócio da lagartixa essa semana? Vocês viram? O cara fez lá o laudo, foi ver, acho que era um local de comer, e tinha 2 lagartixas no negócio de ligar a luz ali. O cara botou, tinha 2 lagartixas no negócio, imagina isso. Como é que você faz um fiscal desse ficar parado? Você tem que botar o dinheiro na mão dele. E qual é a força dele? Uma gama de leis. Uma gama gigantesca de leis. Faz esse cara ter poder. Só que a pergunta que fica é, você quer isso ou não? Você quer isso? Você acha que o governo tem o dever de cuidar de você quando alguém quer invadir a tua casa de madrugada? Mas o governo tem que cuidar da segurança. Tudo bem, mas o governo não vai chegar a tempo. Com todo respeito ao nosso irmão aqui, Aguibar, que é policial, mas ele não é ainda onipresente. Não sei se, né? Né, Aguibar? Não tem como. Nós precisamos, escute. A terra precisa ser sarada do Brasil. Gente, eu estou caminhando para o final, eu quero que você preste bastante atenção. O que fazia uma nação adoecer no Antigo Testamento? O que manchava a terra? Pecado, mas qual o pecado? Idolatria? Qual o pecado que mancha a terra? Homicídio. O sangue derramado na terra, escute, isso aqui não deixou de valer, tá? Isso aqui continua valendo até os dias de hoje. O Brasil, em breve, essa terra daqui vai vomitar esse povo que somos nós. Nós seremos vomitados essa terra, como acontecia na Escritura. Vai acontecer algum exílio, alguma guerra, alguma nação vai invadir isso aqui. Biblicamente, pode não ser na nossa geração, pode ser dos nossos filhos ou dos nossos netos, mas isso vai acontecer se algo não mudar. Nós temos uma taxa altíssima de homicídios por ano. A terra vai vomitar esse povo. Escuta, talvez algum dia, talvez seja daqui a 80 anos, alguém vai pegar essa pregação, nós nem estaremos mais aqui, com povos invadindo aqui e uma guerra acontecendo, mas se isso não mudar,
Isso vai acontecer. Essa juíza que pegou, ela tem sangue nas mãos, que liberou esse assassino, ela tem sangue nas mãos. A questão é espiritual aqui no país, no mundo todo. E a terra vai sendo contaminada com esses crimes. O que faz a terra não ser contaminada com esses crimes, biblicamente falando, a pena capital. Ok? O Brasil hoje é roubado por altos impostos. Nós não teremos uma independência como país se nós não tivermos uma dependência de Deus. A verdadeira liberdade do Brasil, ela só vai acontecer quando Cristo reinar nos nossos lares verdadeiramente. E isso reinar de tal forma que isso vai afetar a cultura. Aqui entra o evangelismo. A riqueza da nação é a influência que a igreja tem sobre ela. Foi isso que fez os Estados Unidos serem poderosos. Não foi a questão econômica, não foi. Toda a questão ética e econômica veio da Bíblia, da visão puritana dos pais fundadores dos Estados Unidos. É assim que se forja um país forte. Fechando, em primeiro lugar, o Brasil não precisa de reformas econômicas, mas de um avivamento espiritual. Reformas econômicas são boas? Óbvio que são. Mas isso é apenas band-aid colocado no câncer. O dia da dependência deve ser lembrado como um chamado à dependência de Deus. Em terceiro, a cura da nossa nação começa com uma igreja santa, famílias fortes e cristãos vivendo sua fé no público e no privado. Sublinhe público. Nós precisamos não ter vergonha de sermos cristãos. Deixa eu dizer uma coisa. Se você tem vergonha, Jesus vai se envergonhar de você. Eu pensava muito isso. Quando eu era recém-convertido, com 15 anos de idade. Aí eu ia assim no restaurante. E eu ficava, Jesus, eu tenho que orar. Tenho que orar. Orar. Como orar? Orando. Não é orando normal, não é gritando também. É assim, estou no restaurante. Senhor Deus, muito obrigado por esse alimento. Eu te dou graças pelo lugar onde eu estou, por esse estabelecimento comercial, pelas mãos que prepararam esse alimento. Abençoa. Muito obrigado pelo que vou comer. No nome de Jesus. Amém. Sem vergonha de orar. Sem vergonha. Está no avião? Ora no avião. Está na Disney? Ora na Disney. Está num boteco? Ora no boteco. Ora ao Senhor. Agradece, não tenha vergonha do teu Deus. Em quarto, o Brasil não será transformado pelo que ocorre em Brasília. Pelo contrário, Brasília é o problema. Mas pelo que acontece nos altares das casas e nas igrejas. Meus irmãos, isso parece tão distante, sabe? Parece tão distante, né? Você sabia que o muro de Berlim, ele caiu quando a igreja luterana começou a orar? Eles começaram a fazer uma campanha de oração. O professor Franklin Ferreira que conta isso. E o que desatou, se espalhou, foi uma reunião de oração da igreja luterana que colocou abaixo aquele maldito muro ali. Escuta, Deus pode fazer algo ainda na nossa geração. Deus pode fazer. Em quinto, a nossa bandeira nacional é verde e amarela, mas a nossa bandeira espiritual é a cruz de Cristo. Você vai usar o verde e amarelo? Eu fui ver uma camiseta ontem para comprar, para estar pregando, não usando preto, né? Fui lá ontem com o Michael na Nike. Aí pensei, camisa do Brasil, vou comprar uma camisa verde e amarela do Brasil. Parecia um quindão lá na igreja, lá, né? Mas estava muito caro. Daí eu disse, não tem a de 2022? Não tem, não. Então eu vou de luto no culto. Minha bandeira é a cruz de Cristo. Em sexto, a independência política foi conquistada em 1822, mas a verdadeira liberdade só vem quando o povo se curva diante do Senhor. Você tem que se curvar diante de Deus. Tua casa, tua família, tua rua. Sétimo,
O futuro do Brasil não está nas mãos dos homens mais poderosos, mas nas mãos dos cristãos mais fiéis e mais quebrantados. Escuta, a solução está com o povo do Senhor, com a igreja. A maior ameaça ao Brasil não são as ideologias de fora, mas a apatia da igreja de dentro. Escuta, é um problema a ideologia? É. Mas se ela vier de fora e encontrar uma igreja firme, viva, vibrante, poderosa, ungida, a coisa recua. É diferente. Deus está esperando um posicionamento do seu povo. Em nono, o Brasil será sarado não quando o povo tiver mais direitos, mas quando o povo tiver mais temor de Deus. Nós não precisamos de nem mais um direito. Nós temos muitos direitos. Pode até tirar alguns aí. Nós precisamos de mais temor. Precisamos de mais temor de Deus na nossa nação. É uma pouca vergonha o teu dinheiro, o meu dinheiro ser usado para comprar camisinha, para ser usado em carnaval. Isso é uma pouca de uma vergonha, um lixo. Isso é um roubo. Precisamos de governantes que não tenham vergonha de dizer: eu não vou apoiar essa imundície. Eu quero ter um presidente assim. Eu quero votar num cara que ele chega lá assim, ó, a partir de hoje não tem dinheiro público nenhum para apoiar essa festa pagã. E aí? E deixar feder. E deixar feder. E aí? Tem como? O cara chegar lá, subindo a rampa, com uma Bíblia debaixo do braço. Ah, mas o Brasil é o país lá, mas o presidente não é. E aí? E tem gente que diz assim, não, nós não precisamos de um Brasil evangélico. Meu irmão, eu tô na fase, isso aí quando eu tinha 17 anos eu falava também. Era muito revolucionário. Nós precisamos de tudo evangélico. De tudo tomado do evangelho. Tudo. 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 Em décimo, o Brasil que queremos para os nossos filhos começa quando nós hoje nos convertermos dos nossos maus caminhos. A pergunta que fica é, nós vamos deixar uma nação para os nossos filhos. Que nação nós vamos deixar? Isso começa agora. O que nós temos que fazer? Nos humilhar, orar, buscar a face de Deus, nos convertermos dos nossos maus caminhos, nos voltarmos a Jesus. E eu quero que você pense na sua vida. Na sua vida. Quem você ganhou para Jesus nesse último ano? Para quem você pregou? Se você não pregou o evangelho para nenhuma pessoa, você está morrendo. Você está frio. Esse sermão é para você. A razão do país estar assim é sua. É sua. Irmãos, com todo respeito, eu não tinha como estar no culto hoje aqui. Eu estou me recuperando de uma virose. Eu não vim na HF. Só que eu comecei a melhorar. Eu já tinha falado para o Ever, tu prega domingo. O Ever, não, eu prego domingo. E eu estou começando a melhorar e o Ever começou a piorar. E eu falei com ele ontem assim, Ever, eu estou um pouco tonto ainda, tá ruim. Só que eu estou vendo que eu estou melhorando. E eu estou vendo que tu está piorando, falei para ele. Ontem de manhã, eu disse, ó, lá às 11 da noite de ontem, eu acho, Ever, que nós vamos estar mais ou menos no mesmo nível. Eu falei, eu melhorando e tu piorando. E amanhã, na hora do culto, eu já vou estar bem melhor e tu bem pior. E ele, eu também acho. Mas se tu precisar, eu prego. Eu disse assim, não, Champs, faz assim, ó. Tá com o sermão pronto aí? Eu vou pregar. Eu vou preparar um sermão aqui. Fica com o teu sermão pronto aí. Qualquer coisa eu te ligo. Mas não tem como, olha pra mim. Não tinha ninguém me cobrando. Irmãos, não ia mudar R$1 na minha vida. Minha questão não é dinheiro, tá aqui. Não tinha ninguém me cobrando. Eu podia ficar em casa com a minha família, porque eu ainda estou me recuperando. Mas é uma questão do coração pelas coisas de Deus. A Thalita me viu sexta-feira na reunião dos homens. Eu estava em casa assim, ó. Caminhando de um lado para o outro assim, ó. E eu disse, amor, acho que eu vou lá na reunião lá, amor. Eu quero estar com os caras. E a Thalita assim, amor, fica parado aí, descansa. E eu até a última hora falando com o Rodrigo veio pregar, eu agradeço, muito obrigado, Rodrigo. Mas não é nem a questão de pregar, eu queria estar aqui com os homens. E eu fico vendo
os caras, gente aqui do nosso meio, nós que não tem alegria em estar junto com os irmãos, não tem alegria de estar evangelizando, levando alguém no mês de missão, não tem alegria em estar reunido aqui com os homens. Irmãos, nós tínhamos 100 e poucos homens lá no CTG, nós tivemos 60 e poucos homens aqui sexta-feira. Os nossos homens estão morrendo, e sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ter 2 caras fazendo uma coisa, um cara estendendo a mão, olha só, presta atenção, e ele vai dizer assim, eu não concordo com isso, não estou perguntando, nós vamos ter um cara estendendo a mão e com a sobrancelhinha assim de casinha, de triste, sabe? Estendendo a mão, dizendo assim, venha homem, venha, vamos servir a Jesus. E daí se o cara não entregar a mão, nós vamos ter um outro cara falando, Esparta! Assim. Nós queremos resolver as coisas. Nós queremos alguém que... Sabe o que eu quero que esteja aqui, meu? Gente que está com o coração queimando por Jesus. Gente que está com o coração queimando pelo Evangelho. Gente que quer ver uma mudança. Gente que olha para o Brasil e isso não desanima. Isso dá um tesão em pregar, em evangelizar, em orar, em ler a Bíblia, em ser santo, em pegar e ver Deus operando, em orar, ver enfermidades sendo curadas, pessoas que querem ver o reino de Deus se manifestando, pessoas que ficam indignadas com a situação. É com esse tipo de gente que eu quero andar. Com quem não é assim, não me viu. Não me viu. Ah, pastor, fraco é uma coisa. Pastor, mas o crente fraco a gente ajuda, ele vem, ele se submete. Uma coisa é o mundano, o ímpio. Nós estamos reunidos. Ah, é muito, tá difícil, é demais, não tem como. Por favor, em nome de Jesus. Talvez você venha orando, se é para Deus te levar daqui, isso é uma resposta. Vai, abençoado. Vai em nome de Jesus. Deus tem que podar a árvore para ela crescer. Tu já é um raminho morto. Tu está fazendo mal para o corpo. Se você não quer crescer, se você não quer se submeter, evangelizar, se você não quer ver o reino de Deus se manifestando, não se junte a nós. Nós queremos ver uma nação curada, e essa nação curada começa com a igreja curada, começa com uma igreja santa, começa com uma igreja que ama a palavra, começa com uma igreja que ama estar pregando o evangelho dentro dos lares, começa com uma igreja que ama evangelizar, começa com uma igreja que tem, sabe, eu não posso estar reunido com os irmãos, mas meu coração está lá! Está lá! Enquanto eu estou pregando aqui, eu estou um pouco ainda tonto. Você sabe o que é isso? Já gritou, já pregou tonto. Será que eu vou cair? Uma dor enorme nas pernas, sabe? Potássio baixo, eletrólitos baixo. Só que eu quero estar reunido com os irmãos, cara. Eu quero estar junto, eu quero ver a igreja avançando. O que você quer da sua vida? 7 de setembro, o que você quer da sua vida? O país está falido. Não tem governo mais. Acabou. Se a igreja não tomar as rédeas desse país, esquece a tua família. Não, mas eu vou sair daqui, mas tu ainda não saiu. Então é bom tu pegar e cuidar, e firmar na igreja, e firmar com o Senhor. Acabou. O que você está esperando para ser crente de verdade? O país virar uma Venezuela? Que Deus nos dê dependência dele aqui. Não é dia de dependência, é dia de dependência do Senhor. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Dependentes no ouvir, dependentes no agir, dependentes do pregar o evangelho. Eu tenho visto irmãos aqui, meus irmãos, é muito bom falar de política, é muito bom ver irmãos que estão inteirados, mas eu quero ver vocês falando mais de Bíblia também. Eu quero ver vocês evangelizando, vocês falando tudo isso. Olha só, olha aqui, ó, tô terminando. Falando tudo isso de política, tudo isso. Aí conversa, aí culmina em Cristo. Apresenta Jesus como Salvador, apresenta Cristo como Redentor, apresenta Jesus pro colega, apresenta Cristo, prega o evangelho, mostra, olha só, não tem saída desse mundo. A única saída é Cristo,
é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. A única saída é Cristo. A única saída é Cristo. Qual é o lugar hoje tranquilo? Você vai para a Europa. Olha o que virou a Europa. Olha o lixo que virou a Europa. Ah, mas vou para os Estados Unidos, ok. E aí? E se cai uma bomba lá, desse eixo do mal? O que tu vai fazer? Lá não tem o domo de Israel. E se aí? Não, mas daí vai devolver a bomba. Tá, mas caiu lá, e aí? Eu vou para El Salvador, tá, e se o Bukele morre? Aonde tem saída sem ser com Cristo? Aonde tem saída a não ser com Cristo? Não tem saída, não se escolhe no Egito. Nós precisamos voltar para a cruz. Nós precisamos voltar a acreditar na palavra de Deus, voltar a acreditar em milagres, orar por milagres, pregar o Evangelho. Precisamos de independência de Deus nesse 7 de setembro. Pai amado, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo, que se chama pelo teu nome, Senhor. Nos ajuda a te buscar, nos ajuda, Senhor. Olha para nós aqui. Ó Deus, temos nos desviado, temos olhado para o homem, e nossa situação só piora nesse país. Em nome de Jesus, envia o teu Espírito sobre nós. Envia o teu Espírito para que venhamos pregar o Evangelho, para que venhamos alcançar as vidas, para que venhamos estender a mão aos doentes, curar os aflitos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pelo poder do nome, pelo poder do sangue. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a orar, meus irmãos. Pega o teu filho no colo, segura ele assim, fala assim: vamos orar com o papai, vamos orar com a mamãe. Bota teu filho a orar, meu irmão. Bota teu filho a orar aí. Vamos orar, vamos levantar a voz, vamos clamar. Vamos, que gente tímida na oração. Levanta as mãos, ora, fala em língua, movimenta alguma coisa. Ora, Jesus, clama, bate. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós, nos aviva, derrama teu Espírito em nós, Senhor. Será que o Senhor pode fazer isso? Será que os nossos olhos verão alguma coisa? Ou nós vamos morrer como Moisés, apenas contemplando a terra prometida de longe? Será que a nossa geração ainda vai ver alguma coisa? Será que a nossa geração vai ver o teu agir? Será, Senhor? Será, Senhor? Será? Será, Senhor? Ó Deus, eu não quero terminar minha vida assim, Senhor. Eu não quero terminar minha vida com esse espírito desse jeito. Eu não quero terminar minha vida, Senhor, sem ver um movimento do teu Espírito. Não me deixa morrer, Senhor, sem ver uma manifestação visível do Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Rompe os céus aqui, Senhor. Rompe os céus, que nada tenha importância a não ser a tua presença. Que nós venhamos perder tudo para ganhar a tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Derrama o teu Espírito sobre nós. Nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver a tua face.